Diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Vamos falar sobre a mensagem da cruz. Porque a palavra da cruz, em algumas versões a mensagem da cruz, é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, e aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Pode sentar. Eu acredito que só esse texto, ou esse trecho do capítulo 1 de Coríntios, já era suficiente para nós recebermos de Deus a bênção e já ir para casa. Ou você não prestou atenção na palavra de Deus? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para as pessoas que estão perdidas, para as pessoas que estão aí no mundo. É loucura para os homens. Mas para nós que somos salvos pela palavra de Deus e pela pregação e mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. A Bíblia diz assim: porque está escrito: destruirei a sabedoria do sábio. Eu estou lendo novamente só para você prestar atenção, entender um pouco essa leitura e já receber de Deus só com a leitura. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Muitas pessoas se acham sábias, inteligentes demais. Onde está, ó sábio? Onde está escribas? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? E a sabedoria do mundo, ela é simplesmente louca. A sabedoria do mundo, diz a Bíblia, não sou eu não, tá? Ela diz assim, a Bíblia, é animal e diabólica. Por isso você tem que buscar a sabedoria que vem do alto. Algumas pessoas tentam explicar Deus com a sabedoria do mundo e não passa de besteira as suas palavras e convicções. Algumas pessoas tentam entender Deus com a sua inteligência e sabedoria e fazem papel de tolos, achando que conhecem a Deus pela sua sabedoria. Versículo 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu Deus pela sua sabedoria. Não tem como o homem, por mais sábio que seja, ele conhecer a Deus. Não dá para conhecer a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque para os homens que se acham sábios, a pregação da cruz, ela é loucura. Porque os judeus pedem sinal, até hoje, pedem sinal, esperam a primeira vinda de Cristo, enquanto nós que cremos, já esperamos a segunda. E os gregos buscam sabedoria, né? Da antiga Grécia, vem os grandes filósofos, pensadores, né? Buscam sabedoria. Judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Como assim Cristo crucificado? Ele nem veio ainda. E é loucura para os gregos. Como assim Jesus Cristo veio, salvação, reconciliação, arrebatamento, a mensagem da cruz é loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, aí quando eles são chamados, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque já que eles acham que a mensagem da cruz é loucura, a loucura de Deus
é mais sábia do que o mais sábio homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Eu só li novamente o texto, trazendo um pequeno esclarecimento para você entender melhor e você poder ver como é poderosa essa palavra. E eu quero falar um pouco com você sobre a pregação, a mensagem da cruz. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre a cruz, aqui nós temos a cruz, a campanha aos pés da cruz. Já disse desde o início, e você sabe disso, a cruz, a madeira, ela não tem nenhum poder. Na verdade, se você for olhar na Bíblia, a cruz significa maldição. A cruz era instrumento de punição que os romanos aplicavam. Maldito aquele que morrer na cruz. Era para os ladrões, malfeitores. Jesus foi colocado lá só para que fosse humilhado, só para que fosse desdenhado dentre o seu povo, mostrando que ele não era nada. As pessoas às vezes acreditam no poder da cruz, mas a cruz não tem poder. O que tem poder é a mensagem da cruz, é a obra da cruz. Se você vê, teve uma época, mesmo há muitos anos, as pessoas acreditavam que a cruz de Cristo, as pessoas na época depois começaram a tirar pequenas lascas e vendiam como objeto sagrado, e as pessoas compravam como se tivesse um pedaço da cruz. Mas se fosse juntar todas as lascas e todos os pedaços da cruz de Cristo que foram vendidos, daria para fazer aí umas 700, 800 mil cruzes. Plural de cruz deve ser cruzes, né? Então daria para fazer muitas cruzes. Depois eu vou ver qual é o plural de cruz. Depois você me fala, viu, Borges? Eu acho que é cruzes. Positivo operante. Então, a cruz em si não tem poder. O que tem poder é a mensagem e a obra da cruz. E é isso que eu quero que você coloque em mente. Repita comigo: o poder não está na cruz. Ele está na obra, no sacrifício de Jesus Cristo, lá na cruz. Então logo o poder está na mensagem da cruz, porque ela prega a obra de Cristo. As pessoas, para serem beneficiadas, ou para receber os benefícios, presta atenção, para receber os benefícios da cruz, elas precisam conhecer a mensagem da cruz. Para receber o poder da cruz, elas precisam conhecer o sacrifício, a obra de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Porque o conhecimento é que vai trazer às pessoas o benefício. Nós temos uma canção que nós cantamos, eu cito muitas vezes, eu gosto dessa palavra, que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então na cruz, Jesus conquistou muitas coisas, que é direito nosso, que é nossa herança. Não é direito de qualquer um, e nem herança de qualquer um, é direito e herança somente daqueles que conhecem a mensagem e a pregação da cruz. Porque é preciso conhecer. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade ela está em todo lugar, mas se não houver o conhecimento da verdade, não há poder nenhum, não há libertação nenhuma. A Bíblia Sagrada é a verdade, e ela está em tantos lugares em que não há salvação, porque as pessoas não buscam o conhecimento. O que liberta o homem não é a Bíblia, é o conhecimento. Mas é claro que quando falamos de mensagem da cruz, o benefício principal é a salvação. Porque ali nós somos salvos, porque Cristo veio, pagou o preço, e diz o apóstolo Paulo, agora, depois do sacrifício vicário lá na cruz, o apóstolo Paulo diz assim: agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí ele pergunta: mas como vão invocar se eles não conhecem? Como invocar o nome de Jesus se não conhecem?
A mensagem da cruz tem que ser levada. Como invocar o nome do Senhor? Se invocar vai ser salvo, mas como invocar o que não conhece? E Paulo continua perguntando, mas como conhecerão se não tem quem pregue? Porque a fé vem pela pregação, pelo ouvir da palavra de Deus. Algumas pessoas oram: Senhor, aumente a minha fé, Senhor, acrescente a minha fé. E na verdade o que eu preciso é buscar caminhos para que eu possa alimentar a minha fé e ela cresça. A fé é aumentada pelo ouvir a palavra, por ler a palavra, por receber a palavra, seja cantada, seja pregada, seja revelada. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ouvir um testemunho. Quantas pessoas estão sofrendo, angustiadas, aí ela escuta um testemunho, elas logo crê no seu coração: se deu certo com ele, vai dar certo comigo. Ele creu em Deus, eu vou fazer a mesma coisa. Então é preciso conhecer, é preciso pregar a mensagem da cruz. Sabe, irmãos, nós somos cristãos, nós somos servos de Deus, nós vivemos a bênção da cruz de Cristo, nós conhecemos o poder da cruz de Cristo. Eu espero que você conheça essa obra, e essa obra é que vai salvar você. Não existe salvação se não for pelo Filho do Homem, se não for por Jesus Cristo. Ele é aquele que veio para nos salvar, para salvar o mundo doente, moribundo e enfermo. Então nós precisamos, recebemos. E agora o apóstolo Paulo diz que quando eu recebo o evangelho, eu me torno devedor. Você é um devedor do evangelho. Você tem o dever de pregar o evangelho a outras pessoas, de levar a mensagem da cruz a todos quantos você puder. Bom, entendemos que o poder não está na cruz, mas na obra da cruz. E para as pessoas viverem os benefícios, elas precisam conhecer a mensagem da cruz. Aí quando ela invoca o nome de Jesus, pelo poder do sacrifício vicário da cruz, ela recebe salvação. Precisamos entender que a mensagem da cruz, o poder da cruz, o sacrifício da cruz é um sacrifício vicário, ou seja, substitutivo. Ou seja, quando falamos de cruz, estamos falando de substituição. Ou seja, Jesus Cristo é o Filho de Deus, que estava preparado antes da fundação do mundo, é plano de Deus. Mas o que ele fez para morrer na cruz? Qual foi o seu pecado? Nenhum. Então Jesus Cristo simplesmente, ele veio a este mundo, o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo é Deus, o verbo se fez carne para morrer em nosso lugar. Você é quem devíamos estar lá. Não tem como o homem pagar pela sua salvação. Nenhum homem conseguiria nascer em santidade e viver em santidade sem nenhum pecado, porque ele não conseguiria pagar esse preço. Então Jesus Cristo vem simplesmente para tomar o nosso lugar. Ele veio como Filho de Deus para tomar o nosso lugar, e ele morreu na cruz do Calvário como homem, para dar legalidade, porque da semente da mulher se levantaria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente e trazer o homem de volta ao trilho da salvação, dar ao homem direito à salvação pela graça, pelo sacrifício vicário, pelo sacrifício substitutivo da cruz do Calvário. Não existe salvação sem isso. Você só pode ser salvo porque Jesus Cristo tomou o teu lugar. Uma vez, Jesus disse assim para os religiosos da época, ele disse assim: Abraão se exultou, Abraão se alegrou em ver o meu dia. Preste atenção, o que eles falaram? Mas peraí, como tu, não tendo nem 50 anos, diz conhecer o nosso pai Abraão? Como tu, não tendo nem 50 anos, diz conhecer o nosso pai Abraão? Jesus faz uma declaração importante. O que ele diz? Antes que Abraão existisse, eu sou. Mas esses dias eu estava pensando, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse é o meu foco quando eu olho para essa mensagem. Já preguei inclusive o grande eu sou algumas vezes.
Mas quando foi que Abraão viu Jesus? Eu estava imaginando isso esses dias. Abraão se alegrou e exultou em ver o meu dia. Aí eu pude perceber, e só existe um lugar na Bíblia em que Abraão pudesse se alegrar tendo em Jesus. Abraão, nós conhecemos o pai da fé, seu filho Isaque nasceu, sorriso, alegria, trouxe uma grande festa, mas Deus pede um sacrifício para Abraão. Abraão vai para o Monte Moriá, caminha 3 dias, uma angústia tremenda, mas o que leva Abraão a não desistir, acredito eu, é trazer à memória as coisas que davam esperança. Ele sabia que Deus fez um milagre, deu a ele um filho, quando ele não podia ter, e ele sabia que Deus era poder para fazer alguma coisa, para trazer seu filho dos mortos, mas ele não queria deixar de obedecer a Deus. Mas quando ele chega, e todo o caminho, o menino perguntando: pai, mas nós vamos para o sacrifício, não está esquecendo nada não, o senhor está trazendo tudo, não está faltando nada, não está faltando o animal, não está faltando o cordeiro, cadê o cordeiro, pai? E o pai: Deus proverá. O Abraão falava: Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Ele não contava para o menino o que ia acontecer. Deus proverá, meu filho, Deus proverá. E chegando do momento, ele prepara tudo, e ele está pronto para matar o seu filho. O filho fala: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro? Deus proverá, meu filho, o cordeiro, Deus vai prover. Quando Abraão estava ao ponto de matar o seu filho Isaque, o que ele viu? Um cordeiro amarrado. E o que Abraão fez? Tirou o seu filho e sacrificou o cordeiro. Aquele momento, aquele cordeiro não era um cordeiro qualquer, era um cordeiro representativo, era um cordeiro que apontava para aquele que chegou para fazer a diferença, aquele que quando foi visto, João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, um cordeiro que viria para ser sacrificado no nosso lugar, ou seja, uma substituição. Isaque foi substituído pelo cordeiro, o cordeiro morreu no lugar de Isaque, no sacrifício. Você foi substituído por Jesus Cristo. A morte é para você, a morte é para mim, mas Jesus, como cordeiro pascual, morreu em meu lugar, morreu no seu lugar, morreu por nós, substituiu. Essa é a mensagem da cruz. Foi aí que Abraão se alegrou. Estava tudo preparado, o plano e o projeto de Deus estava preparado. A Bíblia diz em Isaías que tem várias profecias messiânicas, principalmente Isaías, falando a respeito do Messias, e elas se cumpriram. E uma bem conhecida de nós é que diz: ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, nossas dores. Por quê? Nosso castigo, por quê? Porque era nosso, e Jesus tomou sobre si, Jesus levou sobre si, porque era nosso, ele tomou o nosso lugar. É importante que nós entendamos isso, essa substituição. Quando você entende, você fica grato. A Bíblia diz na Epístola aos Colossenses, no capítulo 2, que todo escrito de dívida que era contra nós, porque havia escrito de dívida contra nós, o diabo tinha poder, porque foi dado a ele por causa do pecado, porque o pecado separa o homem de Deus. Mas Jesus Cristo veio, e a Bíblia diz que quando ele se colocou em nosso lugar, o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado. Foi cancelado. No mundo jurídico, isso seria chamado de fiança. Você cometeu um crime, aí você foi preso, e até que você seja julgado, tal, alguém vai lá e paga a fiança que foi estipulada. Pagou um preço. Só que Jesus não pagou com algum dinheiro, não pagou com alguma coisa, ele pagou com a sua própria vida. Ele tomou o seu lugar, ele substituiu você. Você estava condenado ao inferno, Jesus morreu no teu lugar, substituiu você. Esta é a mensagem poderosa da cruz.
Ele morreu no meu lugar. Pecador aqui sou eu, pecador é você, mas Ele morreu em nosso lugar. Você consegue entender isso? Você consegue ser grato por isso? Então aplauda e glorifica o nome do Senhor. Ele substituiu você no sofrimento, na dor, na cruz. Esta mensagem da cruz nos traz benefícios. A reconciliação com Deus. Nós temos na cruz de Cristo, no sangue derramado, o perdão do pecado, através da confissão. Quando nós reconhecemos e aceitamos. O pecado, ele leva o homem à morte. Mesmo com o sacrifício de Jesus, eu preciso conhecer a mensagem da cruz, invocar o nome do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mas para invocar, eu preciso conhecer a história da cruz. O pecado traz a morte. O pecado não pode, o homem não pode viver em pecado e com Deus ao mesmo tempo. O pecado faz separação. Isaías 59, versículo 2: os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Está separado. Jesus veio para pegar o homem lá do outro lado e ligar ele a Deus. Jesus pega o homem no pecado, há um abismo separando, e Jesus segura aqui na mão do homem, ele segura na mão de Deus, e ele liga o homem a Deus. Ele liga o homem a Deus. Ligar, religar, religião. Jesus Cristo é a verdadeira religião. Ele é o único que pode ligar o homem a Deus, passando por esse abismo, tirando o homem do pecado, passando pela cruz do abismo e vivendo em santidade. Você pode viver em santidade agora, porque Jesus morreu no teu lugar. Ele substituiu você. Se isso não for motivo para adorar e glorificar por toda a eternidade, eu não sei mais o que é. Essa é a mensagem da cruz.